Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos seguir na playlist de Física para o ensino médio. Dentro do estudo da mecânica, nós temos um subconjunto chamado dinâmica. E dentro desse subconjunto dinâmica, vamos falar da conservação de quantidade de movimento. Para começar, o impulso. O que é o impulso? Impulso é uma grandeza física que mede a mudança da quantidade de movimento sofrida por um corpo pela atuação de uma força F durante um intervalo de tempo, ΔT. O impulso é uma grandeza vetorial, ou seja, ele tem módulo, direção e sentido. E sua unidade no sistema internacional é newtons por segundo. Com essa representação visual, vamos entender o que foi colocado na definição. Temos aqui uma bola. Vamos aplicar uma força F, aqui está a indicação de que essa grandeza é vetorial. Vamos aplicar a força nessa bola e ela, evidentemente, ela vai se deslocar. Nesse caso, na mesma direção e no mesmo sentido. A direção que nós estamos vendo aqui é uma horizontal e o sentido é para a direita. Então vai haver uma deslocação para a direita no sentido horizontal. Passado algum tempo, nós podemos calcular o impulso, uma vez que o impulso é a variação da quantidade de movimento em um determinado tempo transcorrido. Então eu coloquei aqui o tempo zero, quando a força começou a ser aplicada, e aqui o tempo final. Então eu posso fazer o cálculo do impulso, fazendo o produto entre a força e a variação do tempo. Então é por isso que eu coloquei aqui, o impulso é a força vezes o ΔT. Essa fórmula deve ser usada quando a gente tiver a certeza de que a força é constante. Então você observa que eu multiplico a força pelo ΔT, que é a variação do tempo. Nós podemos fazer a representação do impulso por área. Por área. Então aqui nós temos a marcação da força em newtons, aqui eu tenho a marcação do tempo em segundos. Então aqui está o tempo inicial, tempo zero, aqui está o tempo final. E aqui eu tenho a força aplicada a esse corpo, força constante. Então fica essa reta aqui. Então se eu quero saber o impulso, essa fórmula dá perfeitamente aqui. Isso aqui é a fórmula de área de retângulo. Uma dimensão vezes a outra. Então eu multiplico essa medida por essa, e eu vou ter então o impulso, e é o resultado da área. Então você pode trabalhar com representação de área ou na forma algébrica. Então você vai calcular a força vezes a variação do tempo, e você vai ter o impulso. Eu comentei com você que impulso pode ser calculado e definido através de área. E essa fórmula aqui, ó, impulso é igual a força vezes ΔT, que é a variação do tempo. Aqui a força é constante, então eu só posso usar nesse tipo aqui, ó, de figura, porque aqui eu tenho um retângulo. Então estou multiplicando essa dimensão por essa, calculando a área de um retângulo. Coincide. Então fica impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Força, variação do tempo. Agora, se eu tiver um exercício que pede para me definir o impulso através de uma representação de uma figura plana, e não for um retângulo, aí eu tenho que fazer a área da figura que aparece ali no exercício. Nesse caso aqui, ó, eu tenho no tempo inicial essa força. No tempo final eu tenho essa outra força. Então aqui a força não é constante, ela está variando. Está variando. Então, nesse caso, eu não posso usar isso aqui, porque aqui a força é constante. Ela vale para isso aqui. Então, aqui eu terei que calcular a área de um trapézio. Calculando a área de um trapézio, que está aqui, ó, base maior, base menor e altura. Eu vou ter a área e, evidentemente, que eu vou ter também o impulso. Ok? Então, fica definido que impulso é a força vezes o ΔT, e essa fórmula é quando a força for constante. E nós podemos também garantir que impulso é igual a área. Ok? Impulso é igual a área. Vamos fazer o cálculo do impulso
pela fórmula e depois vamos fazer pela área. Então vamos dizer que nós temos um 2, aqui nós temos um tempo final 4 e a força aqui 4 também. Eu estou colocando valores agora. A variação do tempo vai de 2 a 4, final é 4, inicial é 2 e aqui a força é 4. Vamos calcular o impulso. Nós podemos deixar essa fórmula também assim, ó. Impulso é igual a força vezes o tempo final, eu deixo assim, só um T, menos o tempo inicial, que podemos colocar 0 aqui. Pode ter outra maneira de representar final e inicial. Vamos adotar esse padrão. Final é o T, inicial é o T0. Muitos autores colocam 1 e 2, não importa. TI, TF. Muito bem. Então agora vamos calcular o impulso. O impulso é igual a força 4 newtons, vezes o T final, 4. Inicial é 2. Então, só para título de exemplo. O impulso é 4 vezes 4 menos 2, 2. Nós temos um impulso de 8 newtons por segundo. O impulso é dado newtons por segundo. Newtons, e aqui na horizontal nós temos a marcação do segundo. Ok. Aqui, vamos também sugerir alguns valores. Vamos pôr aqui o inicial, um 2, o final, um 5. A força aqui nós vamos colocar 5 também. E dessa força aqui nós vamos colocar 3. Igual a 3. No tempo inicial, que nós chamamos de tempo zero. Não é que vale 0 aqui, pessoal. Tempo zero é o tempo inicial. Nós temos 2 segundos e temos uma força igual a 3 newtons. O tempo final, nós temos 5 segundos e temos uma força igual a 5 newtons. Então eu quero calcular essa área. Essa área representa evidentemente um trapézio, está definida por isso aqui. Pelo tempo inicial, tempo final, força inicial, força final. Então, aqui a força não é constante, ela está sofrendo variação. Se está 3 aqui, agora que já é 5, é porque ela tem variação. Então, essa área que se formou é a área de um trapézio. Então, não posso usar aquela fórmula, eu uso a fórmula da área do trapézio. E, evidentemente, que vai me dar impulso também. Então, vamos calcular essa área aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, isso chama-se base menor, vai medir exatamente 3. Aqui nós temos base maior, vai medir exatamente isso aqui, ó. Ó, é do 0 até aqui, 5. E aqui eu tenho a altura do trapézio. É 5 menos 2, 3. Vamos calcular o impulso calculando a área. Como que é a área de trapézio? Base maior mais a base menor dividido por 2 vezes a altura. Então vamos olhar para cá. Base maior. Aqui está, 5. Vamos substituir. Mais base menor. Aqui está a base menor, do 0 até o 3. Então, 3 dividido por 2 vezes a altura. A altura que está é a variação do tempo. 5 menos 2, 3. Então, vezes 3. Então, essa área vai me dar o impulso. 5 mais 3 é 8. 8 dividido por 2 é 4. Vai ficar 4 vezes 3. A área vai ser 12. Consequentemente, o impulso é igual a 12 newtons por segundo. Então, é essa área. Então, nós calculamos o impulso. Não usamos essa fórmula, porque essa fórmula é quando a força é constante. É nesse tipo de situação aqui. Aqui não é possível, porque nós tivemos uma área
no formato de trapézio. Ok? Então aqui está, 12 newtons por segundo. É o impulso encontrado. Vamos a um exemplo para a gente aplicar a fórmula. Um corpo fica sujeito a uma força F, aqui está, a força é uma grandeza vetorial, 50 newtons, durante 1/4 de minuto. Qual o módulo do impulso? Ou seja, qual a quantidade que nós vamos apontar para o impulso? Observamos que ele disse que a força é 50 newtons, mas o tempo é 1/4 de minuto. Nós sabemos que não podemos trabalhar com minutos, temos que passar para segundo. 1/4 de minutos, um minuto são 60 segundos, então é 60 segundos dividido por 4. É claro, nós vamos ter 15 segundos. Agora sim, nós podemos usar essa fórmula. Impulso é igual a força vezes o ΔT. Nesse caso, é a variação do tempo. Então, observe, força e direção têm o mesmo sentido. E nós temos aqui a variação do tempo. Está indicado 1/4. Encontramos 15 segundos. Então, é só substituir. O impulso vai ser, a força está no texto, 50. E aqui nós temos o 15 segundos. 50 vezes 15. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 é 25. 1 vezes 0 é 0 e 1 vezes 5 é 5. Nós vamos ter 0, 5 e 7. 750 newtons por segundo. Então aí está, pessoal, um exercício para a aplicação da fórmula. Nesse caso a gente usou sem problema, porque estamos vendo que a força é constante. Ok, pessoal, é o primeiro exemplo a respeito de impulso. A gente vai trazer outros exercícios. Veja a sequência de vídeos para você ter um bom entendimento a respeito desse assunto também. Estamos falando do estudo da dinâmica. Dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça a inscrição aqui no canal Matemática Já. Acione o sininho e receba todas as postagens. Quando você incentiva o nosso trabalho, você mostra para a plataforma que esse conteúdo é relevante. Até mais, tchau!